Até agora a gente teve uma visão geral sobre os tipos de robôs e o projeto mais geral da locomoção dele. O que eu vou falar agora já são assuntos mais específicos, mais a teoria, mas claro que aplicado sempre na prática, aplicado nos robôs, né? Tanto de materiais, elementos para fixar esses materiais no robô, motores, eletrônica. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Tá? Vou falar primeiro então sobre materiais. Tá? A escolha de materiais nesse robô é importantíssima. Tá? Eu tentei resumir, a ideia é a gente entrar a fundo em um desses assuntos, até porque a gente não tem tempo aqui, mas tem um gráfico que eu acho que é importante porque ele ajuda a gente a entender bastante sobre cada material. É o gráfico da tensão e deformação dele. Então o que a gente faz? A gente pega um pedaço desse material, por exemplo, um eixinho desse material, começa a aplicar uma força nele, tá? E vê qual a tensão que você está aplicando. Seria a força dividida pela área dele, da seção reta dele. Isso seria a tensão dele, sigma. E a deformação é quanto que ele se deforma. Por exemplo, seria o comprimento que ele tem em um certo instante, menos o comprimento inicial, tá? Isso dividido pelo comprimento inicial, só para ficar uma percentagem assim, de deformação. E se eu for, então, tracionando esse material e for colocando isso num gráfico, o que a gente observa é uma curva parecida com essa daqui. Tá? O que você vê que, inicialmente, se eu fizer um zoom nesse gráfico aqui, ou ampliar essa região aqui inicial do gráfico, a gente tem esse gráfico menor. Inicialmente a relação ela é uma reta. Eu aumento um pouco a tensão, a deformação aumenta. Eu dobro a tensão ou dobro a deformação. Tá? Mas depois de algum tempo, ela vai começando a curvar. Tá? E o que acontece aqui é que esse material está plastificando, ele está escoando, ele está tendo deformação permanente. Se eu retirar essa carga, ele não vai voltar ao tamanho original dele. Ele vai voltar, mas um pouco maior. Ele já sofreu deformações permanentes nele. Então, esse gráfico ele ajuda muito a gente a entender alguns conceitos importantes, que são, primeiro, a resistência ao escoamento do material, ou seja, quanto de tensão eu consigo jogar nesse material antes dele começar a ter essas deformações permanentes. Tá? Deformação permanente aqui, por exemplo, no exterior do robô não tem problema, isso é só estético. Desde que não sofra nenhuma ruptura, não tem problema. Agora, uma deformação permanente num eixo, eu não quero, porque vai empenar esse eixo e não vai funcionar corretamente. Então, essa resistência aqui é um parâmetro importante. A outra é a resistência à ruptura. É qual a tensão máxima que eu vou aplicar e essa peça vai fraturar. Né? Então, esse é outro ponto importante. Outro seria qual a deformação de ruptura. Ou seja, quanto de deformação ele vai tolerar. Por exemplo, 30% de deformação. Isso para o metal é bastante coisa. 30% de deformação até ele romper é um valor bastante alto e é bom. O material tolerar muita deformação antes dele romper é bom. E um outro dado importante seria a área embaixo desse gráfico. Tá? Se eu tenho um material que aguenta muita tensão e que aguenta muita deformação, a área que está aqui embaixo fica uma área grande. E essa área ela é proporcional ao que a gente chama tenacidade, que é a propriedade mais importante em engenharia mecânica para os materiais e é a propriedade mais importante para os robôs de combate, é a resistência a impactos. Então, se o seu material ele tolera uma tensão alta e também se deforma bastante, quando você combina essas duas coisas, você faz o produto da tensão da deformação, você vai ver que isso dá uma energia. E isso é a energia de impacto que ele consegue tolerar. Tá? Então essa área aqui, eu tenho uma curva que tem uma área grande aqui embaixo, é bom. A gente vai comparar alguns materiais, a gente vai ficar atento nisso. Né? E um outro dado importante é a resiliência. Resiliência é parecido com a tenacidade, só que eu vou pegar a área só embaixo dessa parte onde ele é linear. Ou seja, seria a resistência que ele tem ao impacto sem gerar deformação permanente. Então aqui ele sofre impacto, mas eu deixo ele sofrer essas deformações permanentes. E essa resiliência não. Eu quero saber quanto de impacto ele tolera antes de deformar plasticamente. Então eu quero que o material da minha estrutura como um todo tenha uma ótima tenacidade e eu vou querer, por exemplo, que o eixo da minha roda tenha uma ótima resiliência. Eu quero que ele aguente impactos, mas não adianta nada ele aguentar um impacto e se deformar todo e empenar. Tá? O aço 1020, por exemplo, que é um aço doce, é um aço muito fácil de trabalhar, é bastante barato, né? Ele é ótimo para aguentar impactos, ele aguenta muito bem impactos. A inox, por exemplo,
aguenta muito bem impactos, mas você não vai fazer um eixo de aço inox. Por quê? Não adianta nada ele tolerar impactos e empenar facilmente. Então eu quero que ele tenha uma resiliência alta, ou seja, ele consiga aguentar o impacto sem se deformar, sem empenar. Então acho que esse slidezinho deu um resumo mais ou menos do tipo de teoria mais importante na hora de selecionar os materiais. Então deixa eu fazer um resumo rápido de alguns materiais típicos que a gente já viu usados em combate. Aços. Tem, por exemplo, o aço 1018, aço 1020. O que é 1020? 1020 significa aço. O que é aço? Aço é ferro com carbono. Tá? Então tem basicamente átomo de ferro com um pouco de carbono. 1020 significa que ele tem 0,20%, ou seja, 0,2% de carbono lá dentro. Isso influencia muito na resistência dele. Tá? Esses ácidos chamados de doces, né? Porque eles são ácidos que eles se deformam muito facilmente, tá? Eles são muito fáceis de você aplicar uma deformação neles, eles têm baixo carbono. Eu já pego um aço 1045, ele é um aço que tem 0,45% de carbono, ele tem mais carbono que ele. Tá? Então você consegue endurecer esse aço se você fizer um tratamento, tá? E por isso ele também é muito usado em eixos de custo relativamente baixo. Você vai fazer um eixo para colocar uma roda que pode empenar, você não vai usar um 1020, usa um aço que tem mais carbono, porque um aço com mais carbono permite que você faça um tratamento térmico. O que é tratamento térmico? Vou pegar um material que inicialmente está com uma resistência baixa para ficar fácil de você usinar, furar, fresar, e depois eu elevo ele a uma temperatura muito alta, da ordem de 1000 graus, por exemplo, resfrio rapidamente, tá? E depois disso eu faço o revenimento, ou seja, eu aqueço ele durante algumas horas em uma temperatura média, assim, 400 graus. Tá? Isso varia muito, isso vai depender do material. Tá? Mas essa sequência aí de tratamentos térmicos, essa receita de bolo aí, de ficar esquentando e esfriando o material, faz com que a estrutura atômica dele se rearrume e ele fique mais resistente. Então, em 1020 você não consegue tratar termicamente para ele ficar mais resistente, porque tem muito pouco carbono para conseguir fazer isso. Em 1045 você consegue. Em 1095 você consegue mais ainda, você consegue até fazer molas com ele, né? Ele fica realmente bastante duro se tratar. Aí a gente começa a entrar na família 4130 e 4340, são os ácidos que começam com 4. Esses ácidos, eles têm, além dos átomos de ferro, eles têm um pouquinho de cromo e dele ali misturado. Isso ajuda ele a tolerar impactos, que é bom para a gente. Então, por exemplo, o eixo do Ciclone, que foi o nosso agora que está aposentado lá, ele era de aço 4340. É um aço que tem um pouco de cromo ali de dentro e deixa ele bastante resistente a impactos, muito bom para fazer eixo. Esse 40 do final quer dizer que ele tem 0,4% de carbono. Passando bastante informação aqui, né, mas é sempre útil, assim, sempre a gente retém alguma coisa desses dados. Quem já viu materiais, claro que eu estou falando aqui, já é conhecido. Tá? Aço 4130 é um aço que muitos robôs utilizam na estrutura deles, porque ele é um aço que não tem nem tanto carbono, nem tão pouco. Ele tem 0,3%, então ele nem tem tanto carbono que dificulte a soldagem, então ele pode ser soldado, você pode fazer a estrutura toda com solda de 4130 e depois você pega essa estrutura inteira e pode tratar termicamente, fazê-la endurecer, né, ficar mais resistente. Então esse é um 4130, é um aço que dá para fazer uma estrutura mais resistente de soldagem. Aço 5160 é muito usado em molas de suspensão, principalmente suspensão de carros, suspensão de caminhões, feixe de molas de suspensão. Tá? Esse a gente utiliza na lâmina do Titã. Então a lâmina que gira, né, no Titã é feita de aço 5160. Ela tem 0,6% de carbono. Ela tem mais carbono ainda, ela consegue ficar mais dura e com uma resistência mais alta ainda.